Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com mais informações e notícias desta terça-feira. E o ex-deputado Roberto Jefferson já foi transferido para o presídio de Bangu 8. Em agosto do ano passado, Jefferson foi detido no mesmo local por atos antidemocráticos em que é réu. O ex-deputado federal Roberto Jefferson já cumpre pena no presídio Bangu 8, no complexo de Jericinó. Ele chegou na noite dessa segunda, após audiência de custódia. O presídio é o mesmo em que, no dia 13 de agosto do ano passado, Jefferson foi levado em ação em que ele é réu por suspeita de atos antidemocráticos. O político passou a noite preso no presídio de Benfica, zona norte do Rio, após ter sido detido no domingo. O ex-deputado resistiu à ação e atacou com tiros de fuzil e granadas uma equipe da Polícia Federal que tentava cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele. 2 policiais ficaram feridos por estilhaços que atingiram o quadril e o crânio. A prisão do político foi efetivada ainda na noite de domingo. Roberto Jefferson foi indiciado pela PF por 4 tentativas de homicídio e pode se tornar réu em um novo processo. Em depoimento prestado à Polícia Federal, o ex-deputado disse que não teve intenção de matar os policiais. O Supremo Tribunal Federal derrubou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. O político foi afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça em meio à investigação de rachadinhas. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiram devolver o cargo ao governador de Alagoas, Paulo Dantas. O político tinha sido afastado do cargo no dia 11 de outubro por decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Na decisão da Corte, Mendes afirmou que o Código Eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários desde os 15 dias antes do primeiro turno até as 48 horas depois do segundo turno. Barroso considerou que a dúvida razoável sobre a competência para o afastamento pelo STJ, responsável por analisar casos sobre governadores, uma vez que as suspeitas se referem ao período em que Paulo Dantas era deputado estadual. O afastamento atendeu a um pedido da Polícia Federal na esteira da investigação sobre o uso de funcionários fantasmas e desvios de recurso na Assembleia Legislativa de Alagoas. As investigações apontam que foram feitos saques em dinheiro em nome de funcionários fantasmas. Ainda de acordo com as investigações, cerca de 54 milhões foram desviados desde 2019. E a maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a resolução do TSE contra as fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu para que trechos da resolução fossem declarados inconstitucionais. E olha só, nos destaques internacionais, a passagem de um ciclone na região sul de Bangladesh provocou a morte de 16 pessoas e forçou a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas. Muitas das vítimas morreram na queda de árvores e 2 no naufrágio de um barco no rio Jamuna. O ciclone atingiu a ilha de Bola antes de ser rebaixado para depressão na manhã desta terça e avançar para o estado indiano de Meghalaya. Na região de Barisal, a mais afetada, as fortes chuvas e os ventos destruíram uma grande área de plantação. Na capital Dhaka, que fica a centenas de quilômetros da área mais afetada, o vento derrubou várias árvores. Quase 10 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica em 15 distritos costeiros. Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início do século XXI. Cientistas alertam que as mudanças climáticas devem tornar os ciclones mais intensos e mais frequentes nos países do sul da Ásia. Apesar disso, os procedimentos de evacuação das áreas afetadas também melhoraram graças às previsões meteorológicas mais precisas. E um painel em Berlim reuniu especialistas e líderes políticos para debater a reconstrução e a recuperação da Ucrânia. O encontro é realizado em Berlim e também contou com a participação em vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A recuperação, reconstrução e modernização da Ucrânia vai ser de fato um desafio para gerações. Vai requerer um esforço conjunto de toda a comunidade internacional, mas também vai ser uma oportunidade para as próximas gerações se nós fizermos da maneira correta. Вже на цій конференції варто ухвалити рішення
Agora, já nesta conferência, é necessário fazer uma decisão em relação a ajudar a cobrir o déficit do nosso orçamento para o ano que vem. Para a Ucrânia, o valor de 38 bilhões de dólares é insustentável. Os salários dos professores e médicos, benefícios sociais e pensões são fundos essenciais, mas nossa associação é forte o suficiente para implementar tal tarefa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também participou do painel, que reuniu líderes políticos e especialistas. E de volta ao Brasil, olha só, no último domingo foi comemorado o Dia do Aviador e, para celebrar a data, nossa equipe de reportagem mostra como as mulheres estão dominando o mercado da aviação. Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significante nos últimos anos. Acompanhe. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade. E depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu pensei, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então, são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer. E aqui a empresa a gente é bem recebida e eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. Muito bacana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.